Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos e declarar que toda honra e toda glória é para Ele, que a sua vida pertence a Ele e que nada que existe só existe por causa da provação dEle. Que Ele é o grande, todo-poderoso, Ele é o Deus supremo, o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus tremendo, o Deus a quem devemos toda a honra e toda a glória, todo tributo a Ele, toda autoridade é dEle, todo senhorio é dEle, todo poder vem dEle. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Oh, aleluia. Aleluia. Autoridade nos céus, na terra e no inferno é dele. Toda autoridade pertence a Ele. E por Ele são todas as coisas. Nós adoramos ao Teu nome. Nós bendizemos ao Teu nome. Nós declaramos que És o Senhor das nossas vidas. Que És o nosso Pai. És o Deus El Shaddai, Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que promete e faz. E cumpre as suas promessas. Obrigada, Pai. Nós bendizemos a você essa noite. Declaramos que é uma noite de ensino e de aprendizado da Tua palavra, Senhor. Nós queremos avançar em relação aos Teus propósitos para nós. Obrigada, Paizinho. Obrigado pela Tua doce presença nesse lugar. Obrigado pela Tua majestosa presença nesse lugar. Nós Te bendizemos e Te louvamos com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Obrigada ao louvor. Se Micael quiser ficar aí. É bênção. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Amém? Ontem nós tivemos uma aula de consagração no Rema, que foi o último dia da minha matéria. E eu tinha preparado uma mensagem para falar lá ontem, né? Mas o Senhor não deixou. Eu falei outra coisa. E trouxe a mensagem de ontem para cá. Porque na verdade era para hoje, não era para ontem. A de ontem foi outra, a de hoje era o que Deus queria para nós. Amém? Então eu sei que Deus vai falar com você como Ele falou comigo e vai continuar falando. Se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Gênesis 37. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história de José. Eu sei que todo mundo conhece. Mas sempre bom ouvir as mesmas coisas, é segurança para nós. Amém? Aleluia. Gênesis 37, versículo 1. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Vamos parar aqui um pouquinho. Queridos, José era amado pelo seu pai, porque era filho da sua velhice e porque tinha outro agravante na história de José. José era filho de Raquel, que era a mulher que Jacó desejou. Ele teve que casar com Lia, que era a primeira irmã,
por causa do pai, que exigiu Labão, mas casou depois com Raquel, que era o coração dele, a quem ele amava. E Raquel demorou um pouco a engravidar, mas quando ela engravidou, ela teve José, e teve outro filho depois, que foi Benjamim, e logo depois ela morre. Mas Jacó amava muito a José, porque era o filho da velhice e filho de Raquel. E por isso, Jacó deu a ele, Jacó sempre pedia a ele para ir no campo, trazer notícias de seus irmãos para Jacó, né? Dos seus outros filhos. E quando José voltava sempre trazendo más notícias de seus irmãos. Porque eles eram homens que estavam desalinhados com aquilo que Deus tinha para a vida deles. E quando José retornou uma das vezes, Jacó lhe deu uma túnica de mangas largas, compridas. E essa túnica representava, porque ela era muito bonita, chamativa, e ela representava nessa época a autoridade. E quando Jacó deu a José, os outros irmãos, inclusive o mais velho, ficou com muito ciúme. Mas José não tinha culpa se o pai o amava mais do que os outros filhos. José não tinha culpa. José simplesmente era amado. E José também não tinha culpa de ter ganho aquela túnica. Foi amor do pai. Mas os outros, eles tinham um coração invejoso. Eles tiveram inveja de José. E por conta desse sentimento maligno, que é a inveja, eles fazem algumas coisas com José, que Deus, com certeza, não aprovou. Mas Deus permitiu, porque José precisava crescer em algumas áreas. Amém? Então vamos lá. No versículo 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Quer dizer, já havia ódio antes, mas agora odiaram mais. É muito ódio, né? E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Por que essa pergunta? Por causa da túnica. Lembra da túnica? Aí eles perguntam: você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Você ganha uma túnica, você tem um sonho, a gente se abaixando diante de você. Quer dizer que você pensa mesmo que vai governar. Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais. Misericórdia, é muito ódio, viu? Por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém, queridos? Aqui é bem interessante, né? Porque nós vamos ver mais para frente do que os irmãos tramam contra a vida de José. Mas o que me chama a atenção é que um sonho, quando ele vem do Senhor, quando a promessa vem do Senhor, ela nos muda de lugar. Ela nos incomoda. E ela muitas vezes é mal interpretada por aqueles que estão ao nosso redor. E eu vou dizer por quê. Porque existe a hora certa para todas as coisas. Essa não era a hora de José contar o sonho. Porque havia um clima não amistoso entre eles, mas havia um clima de disputa. Não de José, mas dos irmãos com José. Muitas vezes você não entende, você não sabe porque o sentimento das pessoas está contra você. Mas existe uma razão, um motivo por trás. Um dia você saberá, descobrirá. E esse sonho aqui, essas duas partes do sonho, ele mexe com a estrutura familiar.
Sabe que um sonho vindo de Deus, quando Deus tem algo, tem uma promessa com a tua vida, geralmente, não estou dizendo 100%, mas eu estou dizendo geralmente, um sonho de Deus, uma promessa de Deus para a vida de uma pessoa, ela mexe numa estrutura familiar, puxando para cima e não para baixo. Os irmãos interpretaram de um jeito, o pai entrou na onda, mas depois o pai guarda aquilo no coração. Os irmãos não, porque quando se está com sentimento errado, tudo é motivo para achar que estão contra a pessoa. Qualquer coisa. Um vento bateu forte e diz, o vento está batendo mais forte em mim, porque o vento me odeia. E a gente sabe que não é isso. Mas quando a cabeça começa a projetar, e Satanás lança a sementinha de discórdia, tudo é motivo para achar que é provocação. Queridos, a gente precisa entender algumas coisas. Quando existe um sonho da parte de Deus, a gente precisa entender que existe a hora certa de falar, para quem falar e como falar. Amém? Porque às vezes você não sabe o que está no coração do outro. A não ser que você tenha certeza do que o outro está pensando. Porque os irmãos de José, eles podiam ter, que sonho estranho, né, José? Mas vamos ver o que nisso vai dar, se não tivessem nada no coração. Mas por causa da raiva, por causa de uma semente que Satanás plantou ali dentro daquele coração, eles disseram, você pensa que vai dominar sobre a gente? E hora nenhuma José estava querendo dominar sobre eles. José só contou o sonho. Eu acredito que, na verdade, José não tinha nem a interpretação daquele sonho. Porque José só tinha 17 anos. E os irmãos dele eram mais velhos, bem mais velhos. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Amém? Aí no versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém, Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até ele. José respondeu, eis-me aqui. E Israel, que é Jacó, continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e me traga notícias. Era como sempre José fazia. No versículo 17, um homem dá notícia a José de onde estão os irmãos. E diz, foram embora daqui, ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles os viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Queridos, vamos parar aqui. Essa conspiração contra José aqui é algo maligno. É uma conversa maligna que eles não teriam tido coragem se fosse na frente de José e se fosse na frente do pai também. Mas como eu já falei aqui, toda ausência é atrevida. A pessoa tem coragem de falar por trás o que não fala pela frente. E foi isso que esses irmãos fizeram aqui. Antes dele chegar, já havia um mal preparado para ele. E José estava inocente nessa história. José entrou inocente. Mas nós vamos ver o coração de José. E eles zombaram. Sabe que sonhos que Deus nos dá, às vezes é motivo de zomba. As pessoas vão zombar da gente, mangar da gente, porque elas não estão vendo na perspectiva que Deus vê, nem muito menos também na nossa. Estão vendo de outra forma. Mas isso não é motivo da gente invejar, isso não é motivo da gente não ter raiva. Amém? Um sonho que Deus deu a uma pessoa, se você não compreender, fica calado. Abençoe e diz, vamos ver no que vai dar. Mas não maldiz. Amém? E aí no 17, sim, no 20. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veja que trama maligna. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, que é o irmão mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. Mas não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe faça mal. Rúben disse isso para
para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Podia ser que até a intenção de Rúben tenha sido boa, mas ele não teve pulso de dizer aos irmãos, é isso aqui, a gente não vai matar José e vai levar ele de volta ao nosso pai. Simplesmente ele deu um plano alternativo. Vamos jogar ele ali na cisterna. Sabe, quantos sonhos e quantos planos de Deus que ele tem para nós e que parece que a gente foi jogado numa cisterna. Quanto mais a gente pensa no sonho, mais a gente torna longe dele. Mas sabe, queridos, sentimentos eles passam, pensamentos eles passam, mas a promessa ela permanece de pé. Amém? A promessa que Deus tem para as nossas vidas, ela não passa, independente do lugar onde você esteja. Pode estar numa cisterna, pode estar num campo. Nós vamos ver que a promessa, ela passa, José vai para a prisão, a promessa vai junto com ele. E sabe, queridos, nós vamos ver aqui uma parte bem interessante dessa história. E os irmãos, no 23, logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Quem foi que deu essa túnica a José? Não foi o pai? Eles roubaram a túnica, mas não roubaram a promessa. Podem roubar até alguma coisa que você tenha que lhe favoreça, mas não rouba a promessa. Porque não foram eles que deram a promessa. Foi o Senhor, naquele sonho a José. O pai deu uma túnica, provando que o amava. Sabe, tem coisas na nossa vida que o pai nos deu. E pessoas querem roubar por inveja. Mas eu vou te dizer, não rouba quando é de Deus. Amém? Deus nos deu, pode até parecer, mas não roubou. Eles levaram a túnica foi embora, tudo bem, mas a promessa está lá. A promessa está dentro do coração de José, aquele sonho está lá, e isso não pode ser roubado de ninguém. Amém? Logo que José chegou, roubaram, né? Aí depois foram comer, de boa. E eles viram que vinha uma caravana de ismaelitas, e seus camelos traziam especiarias. Então Judá, que é o outro irmão, disse assim, o que é que a gente vai ganhar se matar o nosso irmão? E depois esconder até sua morte? Vamos vendê-lo, porque a gente ainda ganha dinheiro, né? Seus irmãos concordaram. E tiraram José da cisterna e venderam os ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben, que é o mais velho, voltou à cisterna, José não estava mais lá. Aí ele rasgou as roupas, ficou desesperado. E voltando a seus irmãos, disse, o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica para o pai. E o pai chora, achando que o filho tinha morrido. E enquanto isso, no versículo 36, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aí você vai lá no capítulo 39 agora. No versículo 1, diz assim, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Queridos, quando o Senhor está com uma pessoa, ele pode ser escravo, ele pode ser estar numa cisterna, o que ele tiver, aonde ele tiver, a bênção vai estar lá. E sabe, alcança outras pessoas. Queridos, tem pessoas ao seu redor que estão livres de ter morrido antes, porque você está lá junto, porque você tem orado. Sabe, por causa das tuas orações, Deus tem livrado pessoas de morte.
porque a bênção está com você. E sabe, a bênção ela não é egoísta. Ela não fica só com você, mas ela alcança a tua família. Sabe quantas vezes você nem se deu conta, mas uma palavra que saiu da sua boca trouxe inspiração para alguém da tua família. E que de uma forma muito repentina, você nem disse, poxa, aquela pessoa estava com tal problema e agora melhorou. Querido, deixa eu te dizer, é a bênção que estava com você. Atingiu, alcançou outras pessoas. A Bíblia não fala aqui que José era o senhor. Não, José era o servo. José era o escravo de Potifar. Mas sabe, Potifar entendeu que tudo que José fazia prosperava. Potifar não era um homem de revelação. Potifar não era um homem crente. Potifar não tinha palavra. Pelo contrário, Potifar era tudo oposto disso. Mas e daí? Quando a bênção está com uma pessoa, as pessoas ao redor reconhecem. Amém? E sabe, Potifar começou a prosperar por causa de José. Queridos, eu ensinando essa matéria, eu fui estudar mais sobre a proporção e a força que tem a bênção sobre a vida de uma pessoa. E nós estudamos sobre a bênção de Abraão, sobre outras bênçãos. Mas quando o Senhor derrama uma bênção sobre a vida de uma pessoa, Ele está dizendo, você vai governar sobre outros. Você será o líder, você será o cabeça, você terá autoridade. Sabe? E a bênção estava com José. Embora José fosse o escravo de Potifar, quem tinha a bênção era José. Então ele começa a comandar a casa de Potifar. Vê que inversão. Quando era para ser o contrário. Quando, porque Potifar era tão rico, José, escravo dele, comia das migalhas que caíam das mesas de Potifar. Pelo contrário, queridos, Potifar só estava comendo bem porque José estava lá. Amém? Então saiba de uma coisa, a promessa que Deus te deu, você pode estar numa situação inversa, mas existe um Deus que vira a mesa. Amém? Ele vira a mesa e Ele é capaz de virar qualquer situação. A gente não pode sair do nosso lugar, da nossa posição de crer, da nossa posição de confiar no Senhor. Porque a fé é isso, é acreditar quando ninguém está vendo. Queridos, não precisa ninguém ver, mas se você sabe porque sabe que aquilo veio do Senhor, você não sai dessa posição. Pode vir empurrão, Satanás pode fazer as macaquices dele para lhe tirar do lugar, mas você não sai, porque foi Deus que lhe colocou ali, e Ele é suficientemente poderoso para fazer você prosperar, seja um lugar de cisterna. Amém? Os irmãos que promessas e coisas maiores para a nossa vida. E sabe, José não se corrompe, José não muda. E eu acredito, queridos, eu não sei, mas Dona Patifa, que é a mulher de Potifar, que era uma patifa mesmo, uma patifona, ela deveria ser bonita. Porque Potifar, o grandão, não ia casar com qualquer uma. Ele casou com uma bonita. E ela devia ser tentação para José. Mas e daí? E daí? Tentação vem para todo mundo, e daí? Mas aquilo que eu creio, em quem eu devo fidelidade, é o meu Senhor. E a aliança que eu tenho, não me faz pecar. Amém? Queridos, se a gente entendesse o poder da aliança, a gente jamais entraria em certas situações. E sabe, José tenta fugir dessa situação. Você não tem que sujeitar-se ao diabo. Não, você tem que resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Você não tem que dar um jeitinho. Não, eu vou dar um jeitinho nessa situação fazendo assim. Porque eu nem fico mal com gregos nem troianos. Eu só vou dar um jeitinho. Que conversa de jeitinho é esse? Ou é crente ou não é. Ou é não ou não é. Amém? Porque para crente não tem mais ou menos não, nem mais ou menos sim. Ou é sim ou é não. Eu entro nessa porque eu quero, ou eu entro nessa porque eu não quero. Porque depois que a gente conhece a palavra e conhece o Senhor, nós não somos tidos por inocente. Amém? José escolheu, não quero a senhora. Eu não vou fazer isso, porque não é não.
Amém? Só que ela faz um escândalo, né? Tira a roupa de José quando ele estava lá e não tinha ninguém em casa. E começa a gritar. E diz, meu marido trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Olha que patifona. Estava com espírito maligno mesmo, né? Porque mentira também é espírito maligno. Amém? Os irmãos dele mentiram para o pai. Disseram que José estava morto. Era um espírito maligno. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, um abismo chamava outro. Aí os irmãos mentiram. Aí agora veio o outro mentindo sobre José também. Aí vai dizer que não era Satanás querendo tirar José do propósito e do plano que Deus tinha para ele. Era Satanás. Pode ter certeza disso. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado, versículo 15, e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras, né? E diz, aí no 19, quando o dono, Potifar, ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Estava com José na cisterna, estava com José na casa de Potifar, estava com José na prisão. Porque Deus, Ele não deixa de ser fiel, porque não está ainda acontecendo, as coisas não estão mudando. Deus não deixa de ser fiel, queridos. Deus não muda. Amém? Deus é imutável. Isso é uma das características dele. E eu vou te dizer, crente não tem que pensar que Deus é bipolar, não. Não, Giovana, mas eu nunca pensei nisso. Deixa eu fazer uma pergunta e você faz assim mesmo. Quando você duvida de uma promessa de Deus, que Ele te deu antes, você está sendo o quê? Incrédulo. E aquele incrédulo duvida de quem? De Deus. Então você está achando que Deus é bipolar. Uma hora faz uma promessa, depois não faz. Uma hora Ele é capaz de cumprir, outra hora Ele não é. Então você está achando que Deus é bipolar. Mas Giovana, eu não estou vendo. Queridos, José estava vendo alguma coisa do sonho dele aqui? Nada, pelo contrário. Parecia que está mais longe. Mas nem tudo que parece é. Amém? Só parecia, mas as coisas estavam se encaminhando. Deus disse, espera aí, vão mexer com meu filho? Mas eu vou dar um jeito nessa história. Eu vou botar ele num ponto estratégico. E onde ele estiver, eu vou mudar a situação dele, porque eu estou com ele. Amém? E sabe, José dá uma lição também a gente. José também estava com Deus. Deus estava com José, mas José estava com Deus. Quando ele não se corrompe, ele estava com Deus. Amém? E versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Queridos, eu acho interessante, como é que se prospera numa prisão? Um preso, não entendo. E como é que um carcereiro confia tudo da prisão a uma pessoa? Não é? A gente parece que está repetindo a história, né? Está repetindo, mas não está repetindo não estou falando de Potifar não, já estou falando do carcereiro. É porque onde José ia, a bênção estava com ele, as pessoas começavam a ver e dizer, peraí, eu vou confiar. Sabe, Deus vai te levar a lugares que você vai ser peça estratégica. E onde você estiver, as pessoas vão confiar, peraí, eu confio. Aí vai em outro lugar, rapaz, eu confio. Ali é confiável, ali é confiável. Sabe, um dos nomes, né? Eu não sei assim, quando se deturpa. Mas um dos nomes de ser crente é ser direito. Quando a pessoa diz assim, tem um crente ali, tem. Então direito, pense num homem honesto.
pense numa mulher honesta. Quando tem um ou outro que sai do prumo, é de rapaz, olha, é um escândalo tão grande, queridos, que as pessoas não querem saber do evangelho, por causa de um ou outro. Mas quando tem um fiel no trabalho, diz, rapaz, é crente, pensa, eu deixo tudinho, não mexe em nada. É ou não é? Pelo menos eu já ouvi muitos testemunhos desses. Fulano é crente, fulano eu confio. É a mesma coisa com José. Você e José só tem uma diferença, nasceram em épocas diferentes. Amém? Mas saiba, do mesmo jeito que o Senhor estava com José, Ele está com você. Amém? E na prisão, você sabe da história que José interpreta os sonhos. José passa 2 anos na prisão, queridos. Sabe, não é coisa de 15 dias. Porque às vezes a gente passa 15 dias passando por um problema e a gente diz, meu Deus, Deus me esqueceu. 15 dias. José passou 2 anos. E daquele tempo que ele saiu até o dia que Deus cumpre a promessa na vida dele, foi longos anos. Mas permanece fiel. Amém? E passados 2 anos, Deus dá uns sonhos a Faraó e José interpreta. Amém? Porque ele é lembrado por um. Esquecem dele, depois lembram. Sabe, tem a hora certa de ser lembrado. Aí lá no versículo 32, 41, 33, diz assim: agora, pois, Faraó, isso é os sábios conversando com os Faraó, viu? Devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E começa a dizer o que é que deveria fazer. Aí no 37, o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Queridos, o currículo de José aqui falou alto. Sabe que currículo é esse? De integridade. Currículo de quem era próspero. Currículo de quem tinha a bênção. Amém? Sabe, os outros estavam querendo dizer, olha, Faraó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí Faraó disse, espera aí, será que alguém tem alguém aqui mais sábio do que José, que tem o Espírito de Deus? Queridos, o Faraó do Egito reconhecer que um homem tinha o Espírito de Deus. Você pode pensar assim, mas é porque ele tinha revelação. Que revelação? O Espírito Santo não tinha vindo ainda. Faraó não era crente. Mas a postura de José diante das coisas e a bênção do Senhor sobre ele faz ele ser reconhecido no meio dos ímpios. Amém? Eu e você, queridos, seremos reconhecidos quando a nossa postura for firme, porque a bênção já está sobre nós. Amém? Aí no versículo 39, Faraó vai para José, diz assim: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. José não tinha passado por nenhuma escola do Egito. José não tinha estudado como o povo do Egito era estudado. E no 40, você será o administrador da minha casa. José não tinha feito administração. Não tinha feito no papel, mas tinha experiência celestial. Amém? Teu currículo, queridos, celestial vale mais do que muito currículo terreno. Amém? E todo o meu povo obedecerá a sua palavra. É todo o povo, viu? Não é mais só uma casa, não. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. E mandou que o vestisse com roupas de linho fino. E lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem. E clamavam diante dele, dizendo: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: pense, eu sou Faraó, mas sem a sua ordem,
ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Tá brincando com José? José virou agora, sabe, o governador de um grande país, que era Egito. Ele não era mais só o servo de Potifar ou o ajudante do carcereiro, não, agora ele era um governador, queridos. O presidente ia à frente, que era o faraó, e atrás ia o governador. E ai de quem se metesse contra José. E eu vou te dizer, ai de quem se meter contra um crente fiel. Eita, Deus maravilhoso, viu? Eita, Deus é bom demais. E no versículo 46 diz assim: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Com quantos anos José foi vendido? 17. Para 30 é quantos? Vocês que são bons de matemática aí? 13? Muito bem, o universitário aqui foi rápido. Mais do que vocês. Deixa eu te dizer, 13 anos indo jogar de um lugar para outro, sem conhecer ninguém, passando por humilhação, passando por vergonha, sendo preso injustamente. Mas quando Deus está com a pessoa e a pessoa não larga a corda de Deus, pode-se passar os anos que forem, chega a hora da mudança. Chega a hora que um dia a mesa vira. E sabe, José começa a prosperar e há uma fome em toda a terra. 7 anos de fartura e eles juntam. E vem os 7 anos de escassez. E José está lá, mas havia uma promessa. Lembra que havia uma promessa? Que um dia, aquele sonho, aqueles irmãos iam se curvar diante dele. E na segunda parte do sonho, vinha o pai e a mãe. Na primeira parte do sonho, os irmãos de José vão atrás de comida lá no Egito. E quando eles estão vindo, você pode ler na sua Bíblia depois. Quando eles estão vindo, José reconhece que é os irmãos. E o interessante, queridos, é que José não guarda mágoa. O perdão, ele faz com que amizades antigas sejam reatadas. O perdão faz com que a bênção continue dentro do seu coração, sobre a sua cabeça. O perdão abre portas. Se José tivesse dito, ó, lá vem aqueles ali, pode mandar matar. Tinham matado, queridos, porque José era autoridade. Mas a primeira parte do sonho precisava se cumprir. Os irmãos se inclinam diante do governador José, que até então eles não sabem que é José, e vão pedir a ele comida. José fala com eles, eles não reconhecem José. Por quê? O José que saiu dali era um menino com medo, porque estava sendo vendido. Foi jogado numa cisterna e depois estava sendo vendido. Na certeza, eles pensavam que José estava morto. Mas o Deus de José preservou a vida. E quando eles chegam, que acontece tudo isso, José diz, vá buscar o seu pai, os seus irmãos. A primeira parte do sonho se cumpriu, faltava a segunda. Que o sol e a lua iam se inclinar diante dele. E quando vem Jacó, José corre ao encontro dele e se apresenta como José. José diz quem é, diz o poder que está. Jacó muito se alegra e há uma reconciliação. E sabe, querido, se você ler na sua Bíblia, você vai ver. Sabe o que é que Faraó diz? Manda agora um monte de carruagem. É teus irmãos? É teu pai? Manda um monte de carruagem. Manda todo o suprimento que eles precisam. Manda ouro para eles. Manda tudo que eles tiverem. E quando eles pagarem tudo lá, manda eles vir para cá. Porque é que eles vão ter? Vão morar em palácios. Queridos, a bênção, ela alcançou a família. O pai se inclinou diante de José, o governador, que era o sol, e as estrelas se inclinam. E sabe, essa bênção, ela se estendeu, queridos, porque Jacó é Israel. E Israel é o nosso povo. Nós somos fruto
da obediência também de José. A bênção, ela podia ter sido cortada aí, se José não tivesse liberado perdão. A bênção poderia ter sido parada aí. E eu não sei o jeito que Deus daria, mas Deus daria um jeito. Mas José, ele permaneceu fiel. E a promessa também chegou a nós por causa dele. Sabe? E a gente alcançou a bênção por causa do pai Abraão, que a bênção estava sobre ele. Jesus resgatou e José foi fiel. Queridos, o que é que a gente está fazendo com a bênção que a gente recebeu e aquilo que a gente quer que se prove, passe para as outras pessoas que estão vindo atrás da gente? E só uma coisa, você não tem mais o direito de desistir. José, ele não tinha o direito de desistir. Passou por muita coisa, sofreu muito, mas se ele tivesse desistido, tivesse entregado a sua vida e tivesse dito, quiser me matar, me mata. O copeiro me esqueceu. Eu não quero mais nem saber. Eu abro mão, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou virar na bagaceira mesmo e eu não quero nem saber. A promessa não tinha se cumprido. Mas José disse, não, eu vou continuar. Eu sei que uma hora esse sonho vai realizar. Sabe? Por que desistir agora? Porque está passando um probleminha. Querido, deixa eu te dizer, você não está amarrado, você não está preso, você não é escravo de ninguém. O Senhor te libertou, te fez livre. E por que desistir agora? Deus não desiste de você. Por que você está desistindo de você? Sabe, respira fundo, levanta a cabeça e diz, Pai, eu sei que você deixou a bênção comigo e eu continuo seguindo até que a promessa se cumpra. Até que. Agora, nesse caminho que vai até a promessa e o cumprimento da promessa, tem instruções da parte de Deus que eu e você não podemos negligenciar. E uma delas é permanecer fiel, não abrir mão dos princípios. A outra, andar em amor, porque José andou em amor, liberou perdão. E a terceira, não se ensoberbecer quando você estiver lá no cargo, na promessa que Deus fez para você. Sabe? Muitas coisas podem chegar para nós, mas a bênção, ela não sai enquanto eu e você não ajustamos as coisas para viver ela. A bênção, ela não sai. Não, eu vou sair quando ele melhorar, aí eu volto. Não, a bênção permanece lá. Só ajusta porque a bênção ainda está sobre você. Então não desiste, não para, permanece. Sabe? E está vindo algo no meu coração de novo para eu falar. Libera perdão. Libera perdão. Pessoas podem ter te machucado, pessoas podem ter te ferido, pessoas podem não ter te reconhecido. E daí? Deus não mudou, Ele permanece fiel. A promessa ainda está sobre você. Não muda. Sabe? Não é tempo da gente viver com mimimi, se sentindo as vítimas das circunstâncias, não. A gente não é nada disso. Pelo contrário, a gente tem que botar as circunstâncias para correr. Quando ela vier, ei, peraí, você sabe com quem você está mexendo? Ei, problema, você está parecendo maior do que você é, deixa eu te colocar no seu lugar. Você não é nada para mim. Porque meu Deus é poderoso e suficiente para botar você para sair daqui agora. Sabe, a doença vem, ei doença, peraí, você é ilegal no meu corpo. O espírito de vida habita em mim. Bate em retirada agora. E segura a tua promessa. Segura aquilo que Deus tem para você. E não muda. Mas, Giovana, ninguém na minha família entende. Na família de José, alguém entendia alguma coisa de José? Pelo contrário, queridos. Queriam matar José. Mas José permaneceu fiel. Até que um dia a mesa virou. Os irmãos viram, o pai viu e reconheceram que Deus estava com José. Amém? Você pode ficar em pé. Aleluia. Aleluia.
Em pé mesmo, abre tua Bíblia, em 2 Timóteo. Capítulo 2, 2 Timóteo 2, versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe, Ele é fiel e Ele não nega quem Ele é. Então não seja infiel, porque tem promessa. Aí no 12, é interessante, né? Diz assim: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel. Saiba de uma coisa: você pode estar passando a circunstância que for, Deus não mudou. Ele permanece fiel. E sabe, está com problema? Corre para os braços do papai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, para que ninguém te incomode. E ali naquele quarto, chora, pede, clama, ora. Mas quando sair dali, saia com a certeza de quem é o seu pai. Saia daquele lugar, né? Que para muitos é um lugar de choro, que é um lugar de, Senhor, não sei mais o que fazer. Ele diz, pronto, chegou no ponto que eu queria. Quando você não sabe e reconhece isso, eu entro em cena. Enquanto a gente não reconhece isso, o Senhor não pode agir. Mas quando a gente diz, Pai, eu não sei o que fazer, ele diz, pronto, agora é minha parte. Agora você reconheceu, agora sou eu que faço. E quando Ele faz, queridos, eu vou te dizer, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Então o que é que está faltando? Mas Giovana, eu tenho sido fiel. E o que é que está faltando? Entra no teu quarto. Fala com teu pai. Chora, canta, ri, alegra-se. Mas reconhece que Ele é o Senhor da tua vida. Reconhece e deixa Ele agir. Sabe, o testemunho de quando a gente foi no começo da igreja, né? Estava lá na Zona Norte. E a gente começou lá em casa e depois foi para um salão de festa. E pastor Humberto, ele tinha sido pastor auxiliar e estava como ministro itinerante. E agora ele iria pastorear direto uma igreja. E ele não sabia como fazer. Mas ele tinha um coração disposto para aprender. E o Senhor, ele foi orar e colocou isso diante do Senhor e disse, Pai, eu não sei pastorear. Eu fui auxiliar, eu fui ministro itinerante, mas agora eu serei o pastor presidente. E eu quero aprender a pastorear. O que é que eu faço? E o Senhor deu uma resposta a ele. Só não me atrapalhe. E sabe, aquela igreja que começou com 4 pessoas, hoje tem mais de 1.200. Por quê? Ele entendeu. Sai da frente e deixa Deus passar. Sai da frente da tua história e deixa Deus tomar a frente. Às vezes a gente está dizendo, mas Deus não me vê, Deus não age. Porque você está na frente. Sai da frente. E deixa Ele agir. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Ele não está com a mão encolhida não, dizendo, não vou dar, não merece. Não, Ele já determinou a bênção, ó, e a bênção está com você. Agora deixa eu ser Deus. Deixa eu ser Deus. Para de agonia, para de pressa. Para de achar, será que é assim, será que é assim? Deixa eu ser Deus. Quem tem que achar algo da tua vida é Ele. Quem sabe o tempo de te fazer a promessa acontecer na tua vida é Ele. Porque se José tivesse recebido esse sonho aos 17 anos e aos 18 ele tivesse se cumprido, José não tinha maturidade para viver. Deus reverteu o mal em bênção. E nesse tempo Deus criou uma maturidade, uma estrutura junto de José, para que quando ele chegasse lá no governo do Egito, ele tivesse uma estrutura para lidar com as coisas que ele ia enfrentar lá em cima. Então, se você não está vivendo ainda o que Deus tem para você, talvez
Eu e você estamos imaturos. Estamos como criança. Que se a promessa acontecer agora, a gente vai se lambuzar. E o Senhor está dizendo, ei, eu sei o tempo certo. Eu sei o tempo certo. Espere em mim. Espere em mim, não me atrapalha. Eu estou trabalhando em teu favor. Só espera, só espera. E a gente dizendo, Senhor, faz, Senhor, age, eu não estou vendo. E o Senhor está dizendo, você está querendo me ensinar a ser Deus? Então venha, ocupe aqui meu lugar no trono. Não, porque a gente não diz isso. Mas a gente, entre linhas, fala isso. Você não sabe de uma coisa? Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Sabe, eu e você não sabemos nada a respeito do mundo. Ah, mas eu tenho não sei quantos anos de experiência. Você quer comparar o seu currículo com o de Deus? Você está querendo disputar com Ele? Quem conhece mais o mundo e as coisas do que Ele? Eu e você não sabemos nem se vamos acordar amanhã. Ele não, é o dono do tempo. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, por mais que você seja inteligente, saiba de uma coisa. Essa sua inteligência veio dele. E isso é só um pinguinho do que ele é. Amém? Então eu quero orar com vocês. Queria o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Sabe, um bom exercício para a gente andar em fé é deixar Deus ser Deus. Esse é um bom exercício da fé. Giovana, como é que eu cresço na fé? Deixe Deus ser Deus. Não atrapalhe Ele na sua vida. Deixe Ele ser Deus. Amém? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigada. Senhor, nós queremos te bendizer, queremos te louvar por tudo que você é, por tudo que você tem feito e por tudo aquilo que você vai fazer, Pai. Senhor, muitas vezes não estamos compreendendo os teus planos para nós, mas não precisamos compreender, precisamos só viver. E eu sei, Senhor, que os teus planos são perfeitos, bons e maiores para nós. E se nós não te atrapalharmos, Pai, você se manifesta com grande poder sobre nossas vidas. E aquilo que está fora do lugar, volta a entrar no lugar. E coisas começam a girar, coisas começam a acontecer. E você, Pai, tem sido fiel de geração em geração e não muda. Nós te bendizemos e te louvamos. E queremos te agradecer, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade e pelas promessas que nós vamos viver. Em nome de Jesus. Amém? Diga assim, esse é o ano da dupla honra para a minha vida. Agora diga com quem tem convicção do que está falando. E se não tem, vai ter agora. Diga, esse é o ano de dupla honra para a minha vida. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar entendendo, mas ele está acontecendo. Porque meu Deus é fiel. Amém? Amo vocês. Para ele são todas as coisas.
amém. Só a ti a glória, Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar um pouco. Estamos já próximo de terminar. Temos algumas coisas para fazer. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado nessa noite com essa palavra de fidelidade. Amém. Essa é uma das histórias que mais eu gosto na Bíblia, é a vida de José. Ela nos ensina, ela nos inspira a andar em uma vida de fidelidade. Sabe, queridos, fidelidade abre portas. Fidelidade abre os céus para os milagres de Deus. Amém? Então vale a pena eu e você sermos fiéis à palavra, sermos fiéis ao nosso Deus e andar em fidelidade. Amém? Vamos para uma boa parte do culto, né? Sei que você já sabe, mas nós vamos honrar o Senhor. Nós vamos aplicar os princípios da palavra, os princípios da honra, princípios da fidelidade em essa área das nossas vidas. Amém? Que vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu queria só ler um texto com você em Provérbios capítulo 11. Se você puder abrir lá. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. Quero deixar você abrir lá. Aleluia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E aqui está um princípio. Se nós aplicarmos, nós vamos desfrutar dessa palavra. Amém? Provérbios 11, 24 diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Repetindo, uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Estou lendo em uma outra versão, talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Versículo 25, a primeira parte diz: a pessoa generosa prosperará. Aleluia. Amém? Sabe que Deus quer que você seja próspero? Eu vou te dizer, querido, Deus não quer que você seja rico, mas Deus quer que você seja próspero. Porque um homem próspero, ele é capaz de sair de qualquer situação. A Bíblia diz, como você ouviu essa história de José, a Bíblia diz que José era um homem próspero. Mesmo na prisão, mesmo dentro de um buraco, e mesmo sendo governador. A Bíblia diz que Deus era com José. E o segredo de um homem que anda em prosperidade, um homem generoso, é porque ele tem Deus na sua vida. É porque ele cumpre princípios na sua vida. A Bíblia diz, se você ler um pouco da história de José, eu te aconselho a você acompanhar essa história, né, na Bíblia. Isso foi apenas pouco daquilo que José passou, daquilo que José viveu. Mas, queridos, essa história lá em Gênesis é uma história muito rica de detalhes. Você vai ver que a Bíblia diz, olha, José veio a ser um homem próspero, porque Deus era com ele. Amém? Então diga, eu sou um homem próspero. Ou uma mulher próspera. Não é? Os homens dizem homens, as mulheres respectivamente. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz, a pessoa generosa, ela vai prosperar. Então existe uma parte que é justa para que você tenha o seu mantimento, para que você viva. Mas tem uma parte, queridos, que ela é semente. E a semente, ela não pode ser comida. Porque o que vai gerar uma colheita é uma semente. Então, o que você plante nessa noite, não por medo
ou por necessidade, amém? Mas com gratidão no coração. Nós não fazemos isso para termos algo, nós fazemos isso porque nós já temos. Nós não fazemos isso, ou não deveremos fazer isso, para ter alguma coisa. Porque o melhor, Deus já nos deu, que é Jesus. Amém. Quase que não saía. Amém? Então Ele deu o melhor. Amém. Então Ele não vai reter alguma coisa que você precisa. Mas existem princípios que vão ativar esses processos, né, de prosperidade, essas portas que estão se abrindo, coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida. É você sendo um bom semeador, um generoso semeador. Que você faça isso nessa noite com toda a sabedoria, com todo o amor, com toda a gratidão que você tem no seu coração. Amém? Quer orar? Pegue sua semente na sua mão. Quer orar? Amém? Depois nós vamos cantar uma canção. Pai, te dou graças por essas sementes, por esses dízimos e ofertas. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. E nós vamos colher de tudo aquilo que estamos plantando. E eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, na vida das pessoas que vão semear, que estão semeando nessa noite. Em nome de Jesus, que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então faça isso de todo o seu coração, em nome de Jesus. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na Tua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Aleluia. Então, queridos, esse final de semana nós temos uma programação bem extensa aqui na igreja, amém? Começando no sábado com culto para as mulheres. Vai ser um tempo sobrenatural, né? Eu creio que as vagas já tenham sido esgotadas, amém? E tem um cartaz aí? Às 16 horas nós começaremos esse grande culto, bate-papo. Eu não sei que as mulheres têm feito aí, amém? Mas eu creio que vai ser bênção do Senhor. Amém. Uma palavra de Deus exclusiva para você, que pode mudar toda a sua vida, amém? Então você mulher, você que se inscreveu, não deixe de vir, amém? Porque se você se inscreveu e não vem, você tomou a vaga de uma pessoa que estava querendo, né? Nós temos aí, eu tenho um relato de muitas e muitas mulheres que queriam ter vindo, né? Queriam ter se inscrito, mas demoraram e só vão poder desfrutar no próximo culto, amém? Então, se você fez a sua inscrição, você deve estar aqui às 16 horas, vai ser um tempo sobrenatural, amém? E no domingo, nós vamos estar também em Santa Ceia, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas deixa eu seguir aqui. As matrículas do Rema 2021, elas já se encontram abertas. Amém? Se você ainda não fez essa escola, eu quero, né, incentivar a você fazer essa escola, a você estudar a Bíblia no Rema, a você entender, não é, o chamado de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Sabe, queridos, essa escola não é simplesmente uma escola qualquer,
mas ela é uma visão de Deus. Amém? Eu fui muito abençoado quando eu estudei nessa escola. Minha vida total, em todas as áreas, mudou. Amém? Então, se você deseja fazer, as inscrições, as matrículas, elas já se encontram abertas, com 20% de desconto. Então, aproveita esse tempo que esse desconto está aberto para você ir fazendo. Né? Se você já sabe o que vai fazer, você já pode pegar lá atrás um formulário de inscrição, você já pega, já faz a sua matrícula, ou pré-matrícula, eu não sei, a matrícula mesmo, amém? E espera, porque 2021, queridos, vai ser um ano sobrenatural, amém? Glória a Deus, então não esquece. Então, o departamento dessa igreja, né, adote uma família. Então você pode, sementes do Senhor, você pode trazer uma cesta básica, ou algo que Deus colocar no teu coração, amém? Temos famílias precisando, né, e a igreja tem um papel fundamental, que é levar não somente a palavra, mas também levar o alimento físico. Amém. É nosso dever, é nossa obrigação fazer isso, amém? Porque nós temos que não só falar do amor, mas demonstrar em atitudes. Amém? Então, se você desejar, você pode fazer isso, né, colocar no seu coração adote uma família, essa doação mensal, e você pode estar fazendo isso e trazendo para a igreja. Amém? Este mês, como é o mês de outubro, né, temos o Dia das Crianças, então nós estamos também arrecadando brinquedos, né? Então, se você tem coração, você pode comprar um brinquedo, né, para as crianças, para homem, também para as meninas também, tá certo? E você pode trazer e nos entregar, pode procurar a diaconia, que será muito bem-vindo. Amém? Então faça isso, em nome de Jesus, as crianças vão agradecer muito. Glória a Deus. E domingo, queridos, nós vamos ter aqui Santa Ceia. Então venha preparado, né, tanto presencialmente, como aqueles que não podem vir, você pode fazer aí na sua casa. Então já prepara o suco de uva, o pão, e vamos cearmos juntos. Amém? Glória a Deus. Então esses foram os nossos avisos, você pode ficar de pé ou em pé. Quero orar pela tua vida. Amém? Declarar a bênção do Senhor. Pai, te dou graças nessa noite, pela palavra que nós recebemos, pelo ensinamento que nós recebemos, Pai. E eu sei que a prática daquilo que nós ouvimos vai trazer grandes resultados sobre nós. Eu quero abençoar cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo, cada família, Pai, que ela receba a bênção e o toque do Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, um ano sobrenatural, um ano do dobro sobre nossas vidas, em todas as áreas. E assim nós declaramos, Pai, e cremos que a Tua palavra é fiel, você é fiel, e a verdade, Senhor, vai prevalecer sobre nossas vidas, em todo o tempo, e o tempo todo, em nome de Jesus. Então, queridos, vão na paz, e não esquece, sábado, culto para as mulheres, domingo às 10 e às 18 horas. Vão na bênção em nome de Jesus.